Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre frações. É um tema que eu sei que vocês vão gostar muito. Então vamos lá. Frações. O que é fração, né? Bom, se vocês derem uma olhada nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um círculo e esse círculo aqui foi dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes, eu achurei aqui, eu pintei 3 dessas partes, tá? Então, a quantidade de partes pintada do todo são 3 de 4. E a gente representa isso na forma de fração. Fração 3 para 4. Nesse caso aqui, a gente vai ler 3 quartos. Tá certo? Então, isso representa uma fração. Quantas partes iguais você pega de um todo? Nesse caso aqui, a fração 3 quartos, a gente tem o 3 chamado de numerador, tá? Então essa parte aqui de cima, isso aqui é o numerador. E essa parte aqui de baixo, o 4, é chamado de denominador. Tá? O numerador e o denominador são os termos de uma fração. Então, basicamente, uma fração é isso, pessoal. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, vamos lá. Nesse primeiro retângulo aqui, dividi ele em 2 partes iguais e pintei uma aqui de uma dessas 2 partes de cinza. Então, essa fração aqui, ó, 1 de 2. Ou ou meio, né? A metade. Aqui, ó, eu dividi esse quadrado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. E tomei 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 de 9. A gente vai ler isso aqui como 5 nonos. Aqui eu peguei uma parte de 3. Então eu tenho aqui 1/3. Então, bem simples, né? A fração serve para isso, para representar a parte que eu pego, ou as partes iguais que eu pego, de um todo. Tá? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Tá? Então, por exemplo, ó, nessa primeira figura aqui, eu dividi ela em 2 partes iguais e tomei uma. Tá? Então, sobre 2, meio. Nota que aqui eu peguei todo e dividi ele em 6 partes e pintei 3. Então, 3 sextos. Nota que 3 sextos representa exatamente a mesma quantidade que meio. Tá? Nessa aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi aqui o todo, né, o retângulo todo, em 8 partes. E dessas 8 eu peguei 1, 2, 3, 4. 4 de 8, ou seja, 4 oitavos. Conclusão: meio é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos. Essas 3 frações, nesse exemplo, representam a mesma quantidade. Então, a gente diz que são frações equivalentes. Como que a gente pode obter frações equivalentes? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui a fração meio, se eu multiplicar o numerador por 3 e se eu multiplicar o denominador por 3, eu vou ter a fração 1 vezes 3, 3.
E 2 vezes 3, 6. Então, essas duas frações são equivalentes. Ou eu posso fazer também dividindo. Se eu pegar a fração 4 oitavos, se eu dividir o numerador por 2, e se eu dividir o denominador por 2, eu vou obter a fração 4 dividido por 2 é 2, e 8 dividido por 2 é 4. Então, a fração 2 quartos é equivalente à fração 4 oitavos. E se eu continuar essa divisão, se eu dividir aqui por 2, o numerador por 2 e o denominador por 2, eu vou obter a fração 1 quarto. Então, nota que, portanto, 4 oitavos... desculpa. Se dividir 4 por 2, eu vou obter 2. Se eu dividir 4 por 2, eu vou obter 2. Então, 4 oitavos é igual a meio. Tá certo? Bom, simplificação de frações. Então, nós podemos multiplicar ou dividir os termos de uma fração por um mesmo número, né? Desde que não seja zero, que essa nova fração será equivalente à fração original. Tá? Então, a partir desse ponto, a gente pode criar um conceito que é de simplificação de frações. A gente pode simplificar uma fração até que chegue um ponto que você não consiga mais fazer isso. Ou seja, até que chegue um ponto que não exista um número que divida ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Tá? Quando isso acontecer, a gente diz que esses números, né, o número do numerador, o valor numérico do numerador e o valor numérico do denominador, são primos entre si. Ou seja, não existe um divisor comum entre eles. Tá? E nesse caso a fração é chamada de fração irredutível. Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa fração aqui, 30 120 avos, 30 120 avos, eu posso simplificar ela até que chegue um ponto que isso não pode ser mais feito. Então, por exemplo, vamos supor que eu não saiba direto qual número que eu divida o 30 e o 120 para que a fração seja irredutível. Mas, por exemplo, eu consigo observar aqui que as duas são múltiplas de 10. Então, eu consigo simplificar as duas por 10. Então, 30 dividido por 10 vai dar 3. E 120 dividido por 10 vai dar 12. Agora, eu observo aqui que eu posso dividir tanto o 3 quanto o 12 por 3. Então, eu vou simplificar por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 12 dividido por 3 dá 4. Quando chegou nessa fração 1 quarto, eu não consigo mais fazer essa simplificação. Não consigo mais simplificar. Por quê? Porque aqui, ó, o único número que divide 1 é 1. Tá? Então, se eu dividir 1 por 1 e 4 por 1, eu vou continuar com 1 quarto. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente diz que essa fração aqui é uma fração irredutível. Aqui é a fração irredutível. Fração irredutível. Tá? A gente não consegue simplificar mais essa fração. Certo? Isso é muito útil, porque de repente a gente está num problema, esse problema começa a ficar muito extenso, então se a gente simplificar as frações, a gente vai facilitar muito os nossos cálculos. Certo? Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Bom, quando elas tiverem denominadores iguais, é fácil você fazer essa conta, né? Então, por exemplo, ó, essa primeira aqui, eu tenho 9 oitavos menos 5 oitavos. Então, se eu tenho 9 oitavos e tiro 5 oitavos, por lógica, a gente já sabe que vão sobrar 4 oitavos, né?
Então, como que a gente pode escrever isso daqui? Um jeito fácil é você dizer que você vai conservar o denominador e vai subtrair os numeradores. Então, nesse caso aqui, ó, 9 menos 5 é 4. 4 oitavos. Dá para observar aqui que eu posso simplificar ambos por 4. Então, isso aqui vai ficar meio. Tá certo? Aqui meio já é a fração irredutível. Já é uma fração irredutível, não tem como simplificar mais. E a mesma coisa na adição, né? Se eu tenho 5/16 mais 9/16, se eu tenho 5 de uma coisa e 9 da mesma coisa, então eu vou ter quanto? 14 da mesma coisa. Tá? Então eu vou ter 14/16. Como que a gente escreve isso? Bom, a gente conserva o denominador e vai somar os numeradores. Então vai ficar 9 mais 5 é 14. Então 14/16. E aqui dá para a gente simplificar por 2, né? Os dois números aqui são pares. Então eu vou ter 7 oitavos. 7 oitavos é uma fração irredutível aqui. Não tem como simplificar mais. Ok? Bom, e se os denominadores agora forem diferentes? Como que eu saio dessa nhaca? Bom, se os denominadores forem diferentes, você tem que transformar essas frações em frações equivalentes, né? Respectivamente cada uma delas, de modo que elas tenham o mesmo denominador. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente faz o mínimo múltiplo comum, o MMC, e a gente descobre qual é o numerador comum. Então, vamos lá, vamos fazer aqui para a gente mostrar como que isso é feito A gente vai ter um método prático, mas vamos fazer ele mais lento um pouco. Então, por exemplo, eu tenho a fração 2/3 mais a fração meio. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que encontrar o M. Eu tenho que encontrar aqui o MMC. MC entre 3 e 2, que são os denominadores. Ó. 3 e 2 aqui. Tá? Bom, como a gente sabe que os dois são números primos, basta você multiplicá-los. 3 vezes 2 é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a fração 2/3 numa fração que tenha equivalente a ela, que tenha 6 no denominador, e a fração meio, uma fração equivalente a ela, que tenha 6 no denominador. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever aqui no cantinho, né? Então, o MMC entre 3 e 2 é 6. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ser uma fração equivalente a 2/3, mas com denominador 6, mais uma fração equivalente a meio, também com denominador 6. Agora eu tenho que descobrir os numeradores, tá? Como que eu faço para descobrir os denominadores? Bom, o que eu sei é o seguinte. Eu sei que se eu posso transformar uma fração em uma fração equivalente à outra multiplicando ou dividindo. Então, no caso do 3, para ele chegar no 6, eu multipliquei ele por 2. Então, o que eu vou fazer com esse número 2 aqui? Eu vou multiplicar ele por 2 também. Mas é difícil de eu saber. Bom, uma regra básica é você pegar esses denominadores aqui, tá? Você vai pegar eles e vai dividir pelos denominadores antigos. O resultado é o número que você vai usar para multiplicar o antigo numerador para descobrir qual vai ser o novo numerador.
Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, 6 dividido pelo 3 dá 2. 2 vezes o 2, 4. Então, a fração 4 sextos é equivalente à fração 2 terços. Ou seja, basta multiplicar o 2 por 2 que eu vou obter o 4. E o 3 por 2 que eu vou obter o 6. Tá? E a mesma coisa agora para a fração meio. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes o 1, 3. Nota que a fração 3 sextos é equivalente à fração 1 meio. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conservar aqui o meu denominador 6 e vou somar os numeradores. 4 mais 3. Obtendo aqui 7 sextos. Certo? Bom, no caso da subtração, você vai fazer do mesmo modo. Então, no caso aqui, ó, eu quero subtrair 1/4. Eu quero fazer 1/4 menos 2/5. Então, eu quero subtrair 2/5 de 1/4. Então, o primeiro passo é a gente descobrir qual é o MMC. O MMC entre 4 e 5. Eles são primos, é só você fazer 4 vezes 5. Então, isso aqui vai dar 20. Tá? Bom, eu vou pular uma etapa aqui e já vou fazer direto essa etapa. Tá? Porque se você observar daqui para cá, é só fazer a transcrição dos mesmos valores. Só conservei o denominador. Então, no caso aqui, eu já sei que o meu denominador é 20. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o mesmo procedimento para achar as frações equivalentes. Eu vou descobrir que número que eu multipliquei os denominadores, né? Fazendo o quê? Dividindo o novo denominador pelos antigos, e o resultado eu vou multiplicar aqui nos numeradores antigos. Então, vamos lá. 20 dividido por 4 dá 5, e 5 vezes 1, 5. Menos 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes o 2 dá 8. Tá? Dando a cor aqui. Fazendo essa conta aqui, ó. 5 menos 8. Tenho 5 e devo 8. Fico devendo 3. 3, 20 anos. Certo? Essa é a forma de se fazer subtração e adição com frações que não têm o mesmo denominador, e denominadores diferentes. Multiplicação. A multiplicação entre frações já é um pouquinho mais fácil, tá? Então, basta você multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. O que é interessante a gente fazer, para a conta não ficar muito grande, tá? Não que você não fizer isso não esteja errado, mas o ideal é você simplificar as frações. Então, por exemplo, ó, essa fração aqui vai ficar 3 vezes 8 sobre 4 vezes o 12. Estou multiplicando, né? 3 quartos por 8 dozeavos. Tá? O que eu consigo observar aqui? Isso aqui é um único numerador. Isso aqui é um único denominador. Ou seja, o numerador e o denominador de uma única fração. Eu posso simplificar. Por exemplo, como eu observo aqui o 8 e o 4, eu posso simplificar os dois por 4. Então eu posso simplificar os dois por 4. Eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou enxergar aqui, eu tenho 3, dá um espacinho aqui, vezes o 8. Aqui eu tenho 4 vezes o 12. Então eu vou simplificar por 4. Vou dividir pela outra cor aqui. Então eu vou dividir pelo vermelho. Eu vou dividir
o 8 por 4 e vou dividir o 4 por 4. Mas eu consigo enxergar também que o 3 e o 12 eu posso simplificar. Eu posso simplificá-los por 3. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir o 3 por 3. Vou dividir o 12 por 3. Tá? Estou fazendo essa conta aqui. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. E 12 dividido por 3 dá 4. Vamos fazendo essa conta aqui. Nota que aqui eu posso dividir por 2 de novo, né? Posso simplificar aqui por 2. Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar o 2 por 2 e vou simplificar o 4 por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa fração aqui, ó, deu meio. Eu poderia ter feito, né? 8 vezes 3 dá 24, e 4 vezes o 12 dá 48. Depois simplificar por 24, daria a mesma coisa, tá? Posso seguir esses dois caminhos. Aí você escolhe qual que é mais fácil, que para mim tanto faz. Agora aqui, ó. Opa. Aqui, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou tentar enxergar? Bom, eu vou enxergar que a hora que eu multiplicar 11 vezes 11 vai me dar 121. Então, eu vou simplificar tudo por 121. Na verdade, quando eu faço isso, eu estou cancelando eles. Justamente porque eu sei que eles vão ser simplificados depois. Tá? Ficou aqui em cima 3 vezes 5 e aqui embaixo só o 120. Bom, se você enxergar o que dá para simplificar aqui, você pode simplificar. Se eu simplificar por 3 em cima, eu vou cancelar esse 3. O denominador por 3, ó, 120 por 3, vai me dar aqui 40. Tá? Vamos fazer isso aqui de um outro jeito. Ó, o que eu posso enxergar? Vamos pegar aqui umas coisas. Ó. Vamos começar aqui. Ó. Eu sei que aqui em cima eu tenho 3 vezes 121 vezes o 5. Aqui embaixo eu tenho 11 vezes 120 vezes 11, tá? Bom, primeira coisa que eu vou enxergar aqui, posso enxergar aqui, é que 11 vezes 11 é 121. Então, eu posso simplificar essa fração por 121. Outra coisa que eu posso enxergar aqui é que, se eu simplificar aqui em cima por 3, e aqui embaixo por 3, aqui embaixo eu vou ter 40. Então, aqui em cima ficou 5, e aqui embaixo 40. Mas dá para simplificar o 5 e o 40. Se eu simplificar aqui por 5, vai sobrar 1. Se eu simplificar aqui por 5, vai sobrar 8. Então, essa fração aqui é 1/8. Certo? Isso é uma forma interessante de se fazer essas contas. Claro que você poderia fazer 3 vezes 121, resultado vezes 5. 11 vezes 120 vezes 11. Depois simplificar. Resultado, mesma coisa. Divisão de frações. Na divisão de fração, basta você inverter a segunda e multiplicar, tá? Que o resultado já está certo. Vou mostrar por quê. Eu vou mostrar nesse exemplo. Ó. Eu vou pegar a fração aqui, 3/4. Eu vou escrever ela assim, ó, dividido pela fração 5/8, tá?
que eu vou fazer? Eu vou transformar numa fração equivalente. Como? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo inverso do denominador. Ó. Então, se aqui é 5 oitavos, eu vou multiplicar por 8 quintos. Então, para a fração ficar equivalente à outra, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Bom, e que a gente observa aqui? Que esse 8 cancela com esse 8 e esse 5 cancela com esse 5, ficando 3 quartos vezes 8 quintos. Isso aqui sobre 1, né? Simplifiquei tudo é 1. Mas divisão por 1 não tem. Então, ó, eu posso observar que 3 quartos dividido por 5 oitavos é a mesma coisa que 3 quartos vezes 8 quintos. Né? O inverso de 5 oitavos. Tá? Agora eu posso simplificar. Ó. Simplificar por 4, aqui fica 2. Então, 3 vezes o 2 é 6. E 1 vezes 5 é 5. Então, essa fração deu 6 quintos. Tá? Essa daqui, ó, posso fazer a mesma coisa. Então, eu tenho 8 quintos dividido por 2. O 2, eu posso escrevê-lo como 2 sobre 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 8 quintos vezes meio. Tá? Dá para simplificar por 2, então aqui fica 4. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Tá? Então tá aqui. Esses são os nossos resultados. Ok? E a gente também consegue resolver expressões numéricas usando essas técnicas, tá? Só que a gente tem que respeitar as mesmas ordens que a gente respeita quando a gente resolve uma expressão numérica de números inteiros. Então, primeiro a gente tem que respeitar a ordem de importância das operações. Então, a potenciação e radiciação primeiro, a ordem que aparecer da esquerda para a direita, depois multiplicação e divisão, também na ordem que aparecer da esquerda para a direita, e por último adição e subtração, aquela que aparecer primeiro. Também respeitar a regra de parênteses, colchetes e chaves. Tá? Então, sempre resolvendo de dentro para fora. E as regras de sinais também são as mesmas dos números inteiros. Produto de números que têm o mesmo sinal é positivo, que tem sinais diferentes é negativo. Tá? E a divisão também, a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, raiz quadrada de 1 quarto mais menos 2 terços vezes 5 meios dividido por 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado. Tá? Nesse caso aqui não tem parênteses, tem uns parênteses aqui, mas eu vou resolver primeiro as raízes e as potências. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 1 quarto. Vamos fazer essa conta aqui no rascunho. Raiz quadrada de 1 quarto. Isso aqui é raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4. O que é raiz quadrada de 1? É o número que ele vezes ele mesmo dá 1. No caso é 1, né? 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Aqui vai ficar meio. Tá? Mais. Agora eu vou resolver essa multiplicação aqui. Ó. Então eu vou fazer 2 vezes o 5 e embaixo 3 vezes o 2. Mas aqui eu já posso cancelar esse 2 com esse 2. Certo? Fazer só a regra de sinal. Ó. Menos multiplicando um número positivo. Então o resultado aqui é negativo. Vai ficar 5 terços. Nota que eu já simplifiquei, né? O 2 com 2. Então sobrou 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 1, 3. Aqui no denominador, 1 mais. Vamos fazer essa conta aqui também no rascunho aqui do lado. Meio ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1.
E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Mais 1/4. Tá? Bom, vamos eliminar esse parênteses. Então aqui vai ficar meio. Positivo com negativo, aquela regrinha de sinal, fica negativo. 5/3 dividido. Aqui o MMC entre 1 e 4 é 4. Aquela regrinha, 4 dividido por 1, aqui a gente subentende que tem o número 1. Então 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, 4. Mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Aqui em cima, o MMC entre 2 e 3 a gente já fez, é 6. Então 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes o 5, 10. Isso aqui, dividido por 4 mais 1, 5. 5/4. Então, 3 menos 10, menos 7. Então, menos 7/6 dividido por 5/4. O que eu vou fazer? Vou conservar a fração de cima, menos 7/6, e vou multiplicar pelo inverso da outra, que é 4/5. Bom, dá para simplificar por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Então, negativo vezes positivo é negativo. 7 vezes o 2 é 14. E 3 vezes o 5 é 15. Então, o resultado dessa conta é menos 14/15. Não dá para a gente simplificar. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa é a aula de operação com frações. Até mais.